Eu pedi demissão de um emprego que estava me pagando R$ 25.000. Sim, eu disse não para um salário que muita gente quer ter, para poder focar nas coisas que eu gosto. E você acha que isso é loucura? Fica aqui que eu vou te dar um pouco mais de contexto, vou explorar um pouco essa história contigo e a gente vai trocar uma ideia juntos, tá bom? Eu quero te contar o que estava acontecendo nesse momento, em por que eu pedi demissão e por que hoje eu tô focando em não trazer só dinheiro. Eu tô querendo trazer uma paz mental para dentro da minha rotina e para a rotina da minha família. Eu não quero alguma coisa só que me pague bem. Eu quero uma coisa que me traga qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, eu estou falando do aspecto emocional, mental e físico, que me permita fazer atividade física, que me permita refletir, que me permita ter um tempo com minha família. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ítalo, sou programador há mais de 15 anos e nos últimos 2 ou 3 anos eu decidi começar a empreender nesse mundo de Software as a Service, o mais famoso SaaS, e comecei a criar 2 produtos. Entre eles dois, um é a Med7, que é um produto na área de telemedicina, e o outro é a Zapster API, com API para o WhatsApp. Mas isso não é a história para esse vídeo agora desses 2 produtos. Eu quero mais trazer para vocês uma reflexão, é uma experiência minha, trazer o meu ponto de vista. Não existe certo ou errado aqui. Eu só quero trazer essa minha experiência, a minha reflexão, os meus aprendizados para esse vídeo e para você, para poder a gente trocar ideias sobre, tá bom? Quando eu comecei a criar os produtos, eu decidi que eu ia focar nesses 2 produtos durante um tempo para lançar eles no mercado e tentar extrair uma renda desses dois produtos. De certa forma, eu consegui alcançar esse objetivo e conseguir uma renda desses 2 produtos. O que acontece é que, do meio do ano para cá, esses 2 produtos não têm andado muito bem em questão de clientes, né, de pagantes. Ainda tem uma boa receita saindo deles, mas faturamento não é lucro. Né? Muita gente confunde o faturamento com lucro. E às vezes, quando você escuta uma pessoa falar, está faturando milhões. Pode estar faturando milhões, mas nem sempre ela está lucrando milhões. Né? Às vezes ela está com uma margem muito pequena e não tem um lucro suficiente que pague um salário para ela ou ajude ela a ter uma vida confortável. Então, faz mais ou menos 2 meses que eu tive que tomar uma decisão de, beleza, os meus produtos hoje não estão me pagando, é o suficiente, o que eu gostaria, e então eu tenho que procurar alguma coisa para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Afinal, eu tenho uma família para cuidar, tenho 2 filhos, então eu tenho que arrumar uma maneira de trazer isso para dentro de casa, né? Trazer uma grana. E daí eu comecei a procura de um emprego internacional. Comecei a procurar vagas fora. E aí um dos meus objetivos era procurar vaga de empresas no Canadá. E aí apliquei para umas empresas. Acho que entre 2 ou 5 empresas que eu fiz aplicações, uma dessas se interessou pelo meu perfil. E aí a gente começou a conversar, comecei a fazer entrevistas. Os processos de entrevistas geralmente são longos dessas empresas de fora. Acho que no mínimo 3 a 5 passos de entrevista. Eu passei em todas as etapas dessa empresa em questão e então comecei a trabalhar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, beleza, eu removi aquela preocupação que eu tinha de trazer alguma coisa para dentro de casa. E aí eu fiquei tranquilo ali nos primeiros dias, comecei a executar meu trabalho, comecei a fazer o trabalho como eu deveria fazer, né, oferecendo meu serviço ali de programador. Só que passou uma semana e aí eu comecei a pensar, cara, será que eu tô fazendo a escolha certa mesmo? Eu tô tirando tempo de uma coisa que eu tava construindo e dedicando numa coisa que eu não tô mais com um certo saco. Então, acho que a palavra é essa. Eu não tava com muito saco para ter aquela rotina, né? Eu já passei por diversas empresas, trabalhando para diversas empresas. E, cara, eu meio que enchi o saco daquela rotina de fazer reuniões diárias, de fazer aquelas reuniões semanais longas e estressantes. E muitas das reuniões, elas não fazem muito sentido. Elas prendem você naquele momento ali para discutir uma coisa. Às vezes você não tem muito a ver com o assunto que vai ser discutido ou você não precisa estar lá porque você já tem algumas coisas para serem desenvolvidas. Você fica preso naquela rotina, né? Daí eu comecei a me sentir mal, cara. Comecei a me sentir mal porque eu comecei a ter um conflito interno dentro de mim que falava, cara, eu poderia estar fazendo aquilo dos meus produtos, mas eu estou aqui tirando o tempo que deveria estar lá e colocando tempo aqui, isso não vai ser legal, né? A curto prazo vai ser bom, porque você vai ter um salário bom, R$ 25.000. Quem não quer R$ 25.000, né? Vai ser um salário bom, etc. Mas e no longo prazo, né? Por que você está construindo para você?
Isso era eu conversando comigo mesmo, né? Daí, eu comecei a refletir, cara, será que é realmente necessário que eu fique aqui ou será que a gente dá pra ganhar menos, né? Ganhar menos, mas com mais saúde, de maneira que eu possa colocar esforço nessa saúde para que ela possa me suportar na rotina que eu gostaria de ter, na vida que eu gostaria de ter, né? E eu comecei a pensar isso, né? Comecei a conversar com minha esposa sobre essa questão, que eu não estava me sentindo bem e etc. E foi a partir desse momento que eu cheguei lá para um dos gestores. Falei, cara, não está fazendo sentido para mim, porque eu acredito que eu posso estar fazendo mais dentro do sentido de vida para mim, naquilo que eu gosto. Porque aquilo que eu gosto vai me trazer mais energia, vai me trazer uma série de fatores que hoje eu considero importantes, né? Isso é saúde mental, saúde física, saúde com a família, para poder eu conseguir suportar uma rotina até um pouco mais intensa, vamos dizer assim, do que estando aqui na empresa. Então, eu levei essa conversa pro gestor e desse momento, a partir desse momento eu saí da empresa. Eu nem cheguei a trabalhar um mês na empresa, eu saí antes de um mês porque eu trabalhei uma semana. Nessa primeira semana de trabalho, eu já comecei a me observar e identificar que eu não estava muito feliz naquela posição, naquilo que eu estava fazendo. E como eu já estava analisando esse fato de procurar coisas que me façam sentir bem no aspecto emocional, físico e mental, porque eu acredito hoje que isso é alguns dos pilares importantes para você ter uma vida saudável, eu não demorei muito para tomar essa decisão. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez eu demoraria mais para tomar essa decisão. Talvez pela imaturidade que eu não tinha na época, mas baseado em todos os aprendizados que eu tive esse ano e tudo que eu venho lendo sobre saúde mental, saúde física, né? E que se você continua fazendo uma coisa que não te agrada por muito tempo, que fica drenando a sua energia, a longo prazo aquilo ali vai te adoecer. Então eu decidi falar isso, decidi tomar essa atitude antes que realmente eu estivesse ficando doente de novo. E quando eu falo doente, muitas vezes a doença ela se apresenta de diversas formas, né? Se apresenta numa gripe, numa obesidade, sei lá, num estresse, numa ansiedade, né? E acho que isso é tão verdade que eu estava começando a ter crises de ansiedade. Eu nunca fui um cara de ter crise de ansiedade e comecei a ter porque eu estava sendo drenado. No geral era isso, eu estava sendo drenado. E cara, eu sempre tive esse espírito empreendedor e para mim, desde muito cedo, eu sempre quis criar alguma coisa que pudesse me dar uma qualidade de vida sem que eu tivesse que dedicar tanto tempo ao trabalho, sei lá, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Tudo bem que a vida de empreendedor, no início, quando as coisas não estão muito claras, não estão muito organizadas, você acaba gastando um pouco mais de tempo. Mas se for uma coisa que você gosta, você sente prazer naquilo, eu acho que aquilo vai se tornar uma tarefa mais fácil, mais prazerosa. Você vai cumprir aquilo com mais facilidade, né? E aí eu tomei essa decisão, falei, vou sair, informei o pessoal, mandei e-mail, etc. E decidi sair desse momento. E de lá pra cá, vou explorar um pouco esse contexto, mas antes disso, eu quero saber se você já sentiu isso. Deixa nos comentários aí se você já sentiu alguma coisa esse sentimento de estar preso a alguma coisa ou o sentimento de, cara, poderia estar fazendo aquela outra coisa, em detrimento dessa outra coisa, porque eu acho que faria melhor pra mim. Deixa eu saber nos comentários aí, comenta aí. Eu já vivi isso. E nos últimos meses, eu tenho consumido muito conteúdo do Elton Luiz, do Bruno Nakamoto, que mais? Da Ana, do Digital Mais Leve. Depois eu posso deixar os canais deles aí no vídeo. Eu acho que é muito bom os vídeos deles. Eles sempre estão levando a conversa sobre essa questão de saúde. Acho que o próprio Bruno Nakamoto comenta, né, que já teve vários episódios ali quando ele era na fase startupeiro, né, dono de startup. Não era uma vida tão saudável assim. E aí e esse é um dos motivos que eu tô comentando esse vídeo, né, falando dessa experiência, porque, cara, eu não quero falar que tudo são flores nesse meio. Eu só acho que você precisa analisar o contexto da sua vida e eu acho que você tem que seguir o instinto do seu coração para você fazer uma coisa que te agrada, cara. Porque a partir desse momento, quando você estiver fazendo alguma coisa que te agrada, eu acho que a tua rotina vai ficar mais leve. Se você for pai ou mãe, a tua convivência em família vai ficar mais leve. Eu acho que isso é importante. Acho que esse é um dos grandes sentidos da vida. A gente
ter esses relacionamentos em família de uma forma saudável. Porque a partir do momento que a gente troca toda a nossa rotina por uma questão de trabalho e só apenas por dinheiro, né? A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Mas só por dinheiro eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais cansativa, não fica saudável. E como eu falei, né, eu não tô aqui para romantizar, não quero que você... não tô aqui para fazer você pedir demissão ou alguma coisa desse tipo, tá? Só tô expondo a minha ideia aqui. Daí eu cruzei num vídeo da Ana, do Digital Mais Leve, que é a lógica do queijo, cara. E vou até compartilhar aqui, deixa eu ver. Esse vídeo aqui, eu vou deixar esse link nos comentários do vídeo, mas eu achei muito interessante essa história que ela contou aqui, porque faz total sentido, cara. Faz total sentido, porque ela comenta no vídeo que é como se a todo momento a gente estivesse procurando um queijo. O empreendedor e o trabalho, né, procurando queijo, e sempre a gente está procurando mais um queijo, e de repente o seu queijo preferido não tá deixa eu mudar aqui de novo. O seu queijo, ele não tá ali naquela empresa ou naquele projeto que você não gostaria de estar. Aquele sentimento de ficar de fora, né, que o pessoal hoje está chamando de FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Cara, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, é assim. Na verdade, eu já tinha visto isso em outros vídeos, já tinham comprovado isso em vários outros vídeos. E a partir disso eu falei, cara, eu preciso começar a fazer o que eu gosto, o que eu acredito. E uma das coisas que eu acredito é em compartilhar o conhecimento. E ao mesmo tempo que eu tinha identificado, beleza, não quero mais, ao mesmo tempo eu ficava me perguntando, cara, será que eu não tô sendo responsável? Será que eu tô jogando fora alguma coisa legal? Será que eu tô errado em seguir? Tá todo mundo seguindo nesse caminho? Será que eu não devo seguir também? Né? Só que uma pergunta que sempre martela na minha cabeça e sempre vem aparecendo frequentemente na minha cabeça é a questão, o que eu faria? O que eu faria se eu não tivesse com medo, né? Porque, basicamente, parece que tudo está relacionado ao medo. Quando a gente tira o medo da equação, a gente consegue ter uma clareza um pouco melhor, né? E eu acho que eu li isso também no livro A Única Coisa. Eu vou deixar o livro nos comentários, posso mostrar depois. Mas eu também li isso no livro A Única Coisa, né? Quando a gente tira o medo da equação, a gente começa a tomar uma decisão mais direcionada para aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Que muitas vezes a gente só está com medo de tomar aquela decisão, tomar aquele caminho. O Elton Luiz, inclusive, fala muito sobre isso nos vídeos dele. E eu acho isso muito interessante. Muitas vezes, apesar da consciência dessa questão de, beleza, estou com medo, e ao mesmo tempo não conseguir tomar uma decisão, a gente está deixando de colocar em prática essa questão. É meio estranho falar isso, mas eu acho que é justamente sobre isso. A gente tem que tirar o medo da equação, porque a partir quando a gente tira isso da equação das nossas decisões, eu acho que o jogo começa a mudar. É simples, mas parece um pouco cruel, né? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a focar melhor, né? Porque se eu não tivesse medo, o que eu faria agora? Eu focaria nos meus projetos. Ou uma outra maneira também de se perguntar, talvez, e se eu tivesse dinheiro suficiente, né, para tomar uma decisão diferente? Se o dinheiro, a pergunta certa é, se o dinheiro não fosse um problema, qual decisão eu tomaria? Isso também é uma pergunta legal de se fazer, porque você tira um fator da equação que te ajuda a tomar uma decisão. Porque às vezes o dinheiro ele vem de outras formas, não precisa só vir daquele trabalho em si, né? Então você consegue extrair dinheiro de outras formas. E uma outra forma que eu olhei para essa situação cara, beleza, e se eu pegar essa situação, beleza, eu começo a focar nas coisas que eu gostaria de estar focando, que é criar produtos, SaaS, lançar alguns produtos para testar o mercado, e ao mesmo tempo tentar pegar alguns freelancers, né, só para poder conseguir pagar as contas de casa, colocar comida dentro de casa, e aos poucos a gente vai testando o mercado e de repente a gente vai conseguindo trazer essa perspectiva. Foi daí que eu pensei, né, até fazendo um pouco da analogia ali com o vídeo do queijo da Ana, né, foi ali que eu percebi que aonde eu estava, o que eu estava olhando, não tinha mais queijo lá, que pudesse me agradar. E aí eu comecei a olhar pro lado de fazer realmente o que eu estava querendo fazer. E eu acho assim, agora avançando nos tópicos que eu tenho aqui anotado, outro fator que talvez me atrapalhava um pouco, ou até atrapalha também, tá? Sendo bem sincero, acho que atrapalha até muito, é o fator da comparação, né? A gente fica se comparando demais, cara. Isso é uma coisa que eu tô tentando remover da minha vida e eu vou te dizer que é até difícil às vezes. A gente fica com comparação nesse meio de internet, tanto conteúdo, cara, tanto YouTube. A gente se compara muito, cara. Se compara muito e às vezes é injusto as comparações que a gente faz porque a gente não tá no mesmo momento da vida.
Às vezes o cara que tá começando o conteúdo agora no YouTube, às vezes ele saiu de uma empresa, já tinha uma grana guardada, às vezes ele tinha uma startup e fez um exit. Então, assim, esse sentimento de comparação é ruim pra cacete, viu? Até desculpa a palavra aí. Mas, cara, a comparação é muito injusta com a gente mesmo, tá? Se você tá querendo produzir conteúdo, tá querendo buscar esse meio aí, eu acredito que o compartilhamento do conhecimento, ele pode gerar valor tanto para você que está me assistindo, tanto para mim a longo prazo, porque eu começo a criar um certo conteúdo e eu quero trazer mais conteúdos, não só dessa perspectiva de mais de compartilhamento mesmo de experiência, mas também algo de mão na massa que eu tô planejando para as próximas semanas. Mas realmente a comparação não é algo que a gente tem que estar fazendo, cara. A gente tem que entender o nosso momento, cada um tem seu momento e cada um tem as suas experiências. E, cara, é isso. Me deixa saber aí se você, do outro lado que está me assistindo, tem algum tipo de experiência que você gostaria de estar compartilhando. Deixa nos comentários, porque de repente esse conteúdo pode ajudar você a alcançar mais pessoas, a deixar o seu canal aí. Enfim, pra gente trocar essa experiência, trocar essa ideia, esses vídeos de conhecimento, cara, porque eu acho que é o caminho, tá? Eu acho que é bem o caminho mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho vários anos de experiências com programação. Então, provavelmente, o conteúdo que eu vou trazer aqui, vou trazer uma mistura, porque eu gosto dessa mistura de conteúdo mais, entre aspas, filosófico. Não sou a melhor pessoa para falar isso, mas estou aprendendo bastante. Eu acho que eu posso trazer o meu ponto de vista também. E um conteúdo mais técnico também, porque eu tenho bastante experiência aí com programação, posso trazer. Estou querendo trazer algumas ideias de projetos. Então, acho que a gente pode crescer junto nessa questão. Eu tenho a minha bagagem, você tem a sua. A gente troca essas informações aí. E a gente pode crescer junto, tá? Tá, Ítalo. E agora, como é que tá a sua vida? Você tá milionário, não tá? Sua vida tá um sucesso, não tá? Muita gente olha pra mim, né? Vê às vezes que eu não saio muito, etc. E acha que eu construí milhões e milhões, né? E não quero parecer o que eu sou às vezes, né? Mas na verdade não, cara. Eu tô construindo ainda. Eu tô no caminho, tô aprendendo bastante coisa. Eu tô lendo bastante esse ano. Não sei se dá pra vocês lerem aí. Mas, ó, esse ano eu li bastante livro. E eu até digo que foi um progresso enorme pra mim. Porque o ano passado, se eu li 1 ou 2 livros foi muito. Hoje eu já li acho que uns 6 ou 7 livros. E eu posso trazer um pouco desses conteúdos desses livros que eu li, que mudou um pouco a minha perspectiva para o olhar da vida, olhar do produto em si mesmo, de construção de produto. E eu posso de repente trazer esse tipo de conteúdo para cá também. Deixa nos comentários aí se você quer que eu traga essa visão, que traga meio que uma leitura básica ou trazer algumas dicas sobre os livros. Esse livro, inclusive, é muito bom. Apesar dele ser um pouco assim da questão de startup, né? Eu acho que ele tem muitos aspectos que podem ajudar as pessoas a crescer no pessoal mesmo, sabe? Só que a diferença é que hoje eu sinto que a cada momento, a cada minuto que eu invisto nesse tipo de coisa, no aprendizado, porque quando eu estava na empresa eu não estava conseguindo ler, não estava conseguindo consumir conteúdo que realmente pudesse me fazer crescer, tanto profissionalmente como pessoa, como um bom marido, um bom pai, né? Sempre há esses desafios, mas eu acho que a cada momento que eu invisto nisso é algo que eu me convenço cada vez mais que é o que eu quero, porque eu não tenho aquela pressão, eu consigo planejar as coisas da maneira que eu estou aprendendo no meu ritmo, eu consigo escolher os projetos que fazem sentido com a minha pessoa, né? E nesse meio tempo eu vou fazendo contato com algumas pessoas, tendo participar de algumas comunidades que podem me fazer crescer nesse sentido. E daí eu vou aprendendo cada vez mais com as pessoas, vou trocando as experiências. E eu acho que é isso que não tem preço pra mim. Acho que essa paz de você construir uma vida no seu ritmo, porque me parece que a sociedade o tempo todo tá te pregando que você tem que ser mais rápido, tem que entregar mais e etc. E eu não sei se é bem assim, cara. Não sei se é bem assim. Me parece que não é bem assim, porque me parece que isso tende a adoecer as pessoas. Mas é isso. Eu queria compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Mais uma vez, eu não tô aqui para te dizer o que você tem que fazer com sua vida, com seu emprego, seu salário. Cada história é uma história. Eu tô aqui só para compartilhar essa minha experiência. O que eu quero que esse vídeo seja é que ele seja uma provocação, né? Uma maneira que você possa refletir e se perguntar se o queijo que você está buscando ainda está onde você está, ou se o queijo que você está buscando é realmente o queijo que você está buscando, ou se você está só insistindo num lugar só por dinheiro e não está fazendo sentido para sua vida. Eu só quero que esse vídeo seja uma reflexão mesmo, inclusive para mim no futuro, que eu possa revisitar. Apesar da gente não gostar, não sei se acontece com você também, mas
Não gosto muito de ver eu falando. E pra mim isso é meio ruim. Mas eu acho que é só uma questão de costume também, tá? Mas eu só tô querendo ser um pouco aqui. Eu tô aqui de camiseta, não é algo que eu normalmente faria, talvez. Mas é algo que é como se fosse uma conversa de bar, apesar de não beber. Mas conversando com um amigo aqui. Tô querendo fazer amizade, querendo compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então, deixa eu saber se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você quiser, comenta, deixa aí embaixo o que você pensa desse conteúdo, o que você pensa desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se gostaria que eu trouxesse mais dessas experiências, porque eu até tenho outras histórias legais que eu poderia contar. Então é isso. Eu prefiro ganhar um pouco menos e tentar construir alguma coisa que faça sentido na minha rotina, no meu dia, na minha família, do que apenas trabalhar por dinheiro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa nos comentários, dá um like, se puder, compartilha com seu amigo, compartilha com alguém que você acha que precisa escutar alguma coisa desse tipo. Enfim, é isso. Até mais. Valeu!